de oração por uma conhecida ali de Tubarão, que está com Covid-19 no hospital. O nome dela é Maria Salete da Silva Borges. Vamos orar por Dona Maria, para que Deus cure ela, né? A irmã Ivone de Torres também pede oração pelo Jefté, seu filho, que está enfermo. Já faz 3 dias que ele está com febre e a irmã está um pouquinho preocupada, normal, né? Nós vamos orar pelo Jefté também. Vamos orar pela nossa irmã Iraci também, que está enferma, não puder vir no culto hoje. Ela é a irmã Edilene, que também está enferma. A irmã Herodete também, esposa do irmão Edinho, também está doente, não pode vir no culto. Nós vamos orar por ela. O irmão Edinho também pediu oração por ele, né? Também está precisando também de uma bênção da parte de Deus. Nosso irmão Lucas aqui, o nosso diácono, pede oração pela irmã Marlia. A mãezinha está internada, né? Eu nem sei o que é, qual é o problema, depois a gente conversa, né? O importante é que Deus sabe a enfermidade dela e Deus é poderoso para curar, né? Quem sabe domingo que vem o Lucas já dá testemunho que ela está em casa, né? E todos os outros pedidos também, né? Nós ouvimos testemunho que já estão bem. Também o irmão Daravas colocou um pedido de oração aqui por essa menina Beatriz, que passou por um choque muito difícil na sua vida, está passando um momento difícil na vida dela, e ela está dependendo de uma libertação da parte de Deus, né, irmão Daravas? Precisando ser liberta, que o Senhor Jesus Cristo ajude ela nesse momento, que esses demônios que atormentam a vida dessa menina pode ser nessa noite repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos creem assim, irmãos? Então, a oração feita por um justo pode muito seus efeitos, né? Quando a Igreja do Deus Vivo, no coletivo, se reúne para orar, eu sei que isso tem um grande peso, mas Deus responde. Os irmãos creem que Deus responde? Vamos orar com fé? Vamos fechar nossos olhos. Amém. Senhor Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, nós nos chegamos na Tua presença, humildemente, Senhor, com nosso coração quebrantado, com nosso espírito contrito diante do Senhor, já abençoados, meu Deus, pelos louvores que foram cantados aqui, Senhor, a maneira que sentimos a presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. Eu sei que o nosso coração já está cheio de gozo e de alegria nesse momento, Senhor. E nesta hora, Senhor, nós unimos em fé neste lugar e Te pedimos, meu Deus, que a Tua mão santa de poder possa ser estendida sobre essas pessoas, esses nomes que foram colocados aqui. E nesta hora, nós como Igreja do Deus Vivo, crendo, meu Deus, o Senhor tem nos dado autoridade contra todo o espírito de enfermidade. Satanás, por muitos anos, tu tem enganado a humanidade com doenças e aflições. Mas nesta era, nesse tempo do fim, Deus nos enviou uma mensagem e revelou para nós que toda enfermidade é um espírito e todo espírito de enfermidade é um demônio. E que a Igreja do Deus Vivo teria poder e autoridade contra todos os demônios de enfermidade. E o Senhor diz que colocarão as mãos sobre os enfermos e farão curado. E nesta hora nós unimos nossa fé. E no nome do Senhor Jesus Cristo, espíritos de enfermidade que estão alojados na vida das pessoas, libertação, seja nesta hora repreendido no nome de Jesus Cristo. Se essas pessoas livres e libertas para a glória de Deus e nunca mais esses demônios voltem a atormentar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos o santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Amós, no Velho Testamento. Amém. Para quem não sabe, o livro de Amós passa Daniel, Oséias, depois de Oséias passa Joel, e logo então é Amós. Amós, capítulo 1. Vamos começar do verso 1 em diante, livro de Amós,
capítulo 1 e verso 1. Amém. Gostaria que todos os irmãos encontrassem para nós lermos junto. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e Amós. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, os qual viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amém? Vamos abrir também Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, um livro antes de Malaquias. Capítulo 14, versículo 4. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, um antes de Malaquias. Capítulo 14, no verso 4 em diante. Amém. Diz assim: E naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos meus montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Amém? Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Graças a Deus. Amém. Nós estamos alegres com o Senhor por essa oportunidade que Deus tem nos dado. Nós podemos estar aqui outra vez, reunidos no nome do Senhor. E eu creio que os irmãos vieram para o culto sem pressa, né, irmãos? Vocês não têm pressa, né? Amém? Estamos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor. Nós temos apenas o domingo que nós podemos nos reunir e termos esse tempo todos juntos aqui, né? Eu quero dar continuação ao nosso estudo que nós temos falado para os irmãos a respeito aqui desse gráfico que nós fizemos aqui. Ao final das trombetas, ao final das taças, a última taça, e a continuação dessa última taça, esse acontecimento aqui, nós iniciamos já há algum tempo. Talvez até antes do final do ano nós conseguimos chegar no milênio, né? Porque nós estamos rodeando nessa parte aqui das trombetas, das taças, dos selos. Mas eu creio que daqui a pouquinho nós chegamos também, falaremos do milênio, falaremos da batalha de Gog e Magog, a última ressurreição, trono branco, a soltura de Satanás, enfim. Eu creio que se o Senhor não nos arrebatar antes, nós chegamos até esses pontos, né? Nós vamos devagar, sem pressa, para que nós possamos compreender bem o que Deus está nos ensinando, né? E eu creio que Deus tem coisas boas para nós, né? Vocês estão felizes? Amém. Amém. Damos boa-vinda aos irmãos que vieram de Criciúma. Se a Débora quiser trocar de lugar, porque o celular está te atrapalhando, pode trocar, não tem problema. Está meio tortinha, né? Pode trocar de lugar, tá bom? Então você pode trocar, pode sentar ali, ó. Sente ali na frente ali, ó. Daí o celular não atrapalha vocês, né? Isso. Aí fica melhor. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem realizado no nosso meio, tudo que Deus já tem feito. Também agradeço desde já pelas coisas que Deus ainda vai fazer, né? E estou agradecido a Deus pela maneira que Deus tem nos conduzido e Deus tem trabalhado conosco. Eu não sei se vocês sentem isso no coração, mas quando eu vejo o Jefferson aqui na frente cantando, a Rebeca tocando, o Lucas, a Camila aqui no reto projetor, a Sharon não está tocando agora porque o teclado está estragado, mas quando tiver bom ela vai estar tocando de novo, né?
eu fico feliz, viu, irmãos, de ver eles despertados. É uma cidade pequena, né? Mas estão unidos, eles vêm aqui para frente, eles cantam, né? Até um pouquinho tempo atrás eu comecei a fazer culto ali no Mongildo. O Jefferson era tão tímido que até para conversar com o Jefferson era difícil a gente tirar uma frase da boca do Jefferson, né? Mas ele sempre teve aquele desejo no coração de cantar, né? Os primeiros hinos ele costumava pegar um pouquinho na nota, a gente ajudava ele. E ele foi se soltando e tem demonstrado um dom maravilhoso, né? Como o Jefferson tem sido útil. E eu sei que eles fazem isso com muita dedicação. Ele vai lá para casa, eles ensaiam de novo, eles vêm para cá, eles ensaiam de novo. Se sai alguma coisa errada, como ele pediu perdão, certamente não é de propósito, porque eles estão fazendo o melhor que eles podem, né? Amém. E eu sei, irmãos, que tudo que nós vamos fazer para Deus, nós temos que fazer com amor e dedicação, né? Tem que ser feito com alegria, né? Cada irmão que trabalha na obra do Senhor, cada um que está exercitando alguma função, deveria sempre pensar assim, que tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo para o Senhor Jesus Cristo, né? E nós deveríamos fazer com o melhor que está em nós, né? Uma vez eu dei um testemunho para os irmãos aqui, falei a respeito disso, que uma ocasião, os irmãos devem estar lembrados desse testemunho, uma ocasião a Rainha Elizabeth estava fazendo uma turnê ali na Inglaterra, na parte do interior, e aí ela saiu do meio do bando ali, do pessoal ali que estava com ela, se afastou um pouco, e nesse período que ela se afastou começou a chover, né? E aí, que então correram junto com a rainha, chegaram até um barraco, uma casa simples, porque a rainha não podia se molhar, né? Então bateram na porta e pediram que se a mulher, a dona daquela casa, tivesse um guarda-chuva para emprestar, né? E a mulher, quando viu a rainha, uma mulher do interior, talvez não tinha televisão, não tinha acesso às notícias, não conheceu que aquela mulher ali era a Rainha Elizabeth, né? Os irmãos sabem que os ingleses são muito devotos à coroa, né? Tanto que o hino da Inglaterra é uma dedicação à rainha, né? Fala sobre a rainha, então eles são devotos à coroa. E ela não reconheceu a rainha e tinha 2 guarda-chuva. Tinha um guarda-chuva bom, novo, todo quebradinho lá, né? E ela pensou assim, eu não vou dar meu guarda-chuva novo, eu vou dar o velhinho que está aqui. E deu o velhinho, e a rainha, muito agradecida, saiu, agradeceu, e conseguiu chegar até onde estava o bando, e não se molhou por causa do guarda-chuva quebradinho, né? E quando chegou no outro dia, aquela mulher, quando menos esperou, parou aquela grande comitiva de pessoas na frente da casa dela, e ali desceu a rainha, já com a coroa na cabeça, já vestida como uma rainha, né? E veio na casa daquela mulher para agradecer a mulher pelo guarda-chuva velho que ela tinha dado. Quando aquela mulher percebeu o que tinha acontecido, que aquela mulher que ela tinha dado um guarda-chuva era a rainha, diz que ela desmaiava e dizia assim, se eu soubesse que era a rainha eu tinha dado novo. Desmaiava. Aí alguém botava um pouquinho de água no rosto dela, acordava ela se acordava, quando ela percebia a situação, ela dizia de novo, né? Se eu soubesse que era a rainha, eu tinha dado novo. E caía de novo. Então, irmãos, não se esqueça. Dá o teu novo para ele, viu? Dá o teu novo para Jesus. Dá o teu melhor para ele. Amém? Um dia, quando ele descer coroado, aí não adianta a pessoa pensar, se eu soubesse que era para Jesus, eu tinha feito melhor ainda, né? Então, sempre faça para Jesus, faça sempre o teu melhor, dedique o teu melhor para Ele sempre. Seja sempre Jesus Cristo o primeiro na tua vida. Eu falei no culto passado aqui e disse para os irmãos que quando o profeta chegou além da cortina do templo, ele disse que ele queria ver Jesus porque Jesus tinha sido toda a vida dele. E realmente, irmão, se Jesus é tudo para nós aqui, Jesus é tudo para nós ali.
Se hoje Jesus não é tudo para nós aqui, Jesus aqui está em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, não é pensar que depois de morto vai mudar a situação, aí vamos chegar do outro lado e vamos querer ver Jesus. Se você quer ver Jesus lá, é porque aqui você está desejoso ver Jesus, viu? Então, irmãos, tudo que você for fazer para Deus, faça o teu melhor. Amém? Dedique o melhor para Jesus. Também, irmãos, eu vou dar aqui a nota também, eu não posso me esquecer dessa nota aqui, eu vou dar a nota de falecimento da irmã Pedrinha, que é a esposa do pastor Lindomar. Irmão Darabas deve conhecer o pastor Lindomar, que é o pastor adjunto do pastor João Pereira, e que foi pastor da Gleice, do Natanael por um tempo, lá do irmão Antônio, da irmã Carlande. E hoje eu conversei um pouquinho com a irmã Carlande era muito amiga da irmã Pedrinha, né? Sei que a irmã Carlande ficou bastante abatida, chateada, porque essa separação, essa perca, nunca é bom, nunca é bem-vindo, né? Mesmo que a gente tenha certeza da salvação, da vida eterna, mas sempre quando isso vem, bate isso é sempre uma situação difícil, né? Então, infelizmente, hoje pela manhã, né, Deus tinha determinado, né, que o tempo delas terminasse hoje, e a irmã Pedrinha partiu no Senhor, né? Eu conversei também um pouquinho hoje com a outra filha do irmão Antônio, a Geice Lane, né? Também ficou muito abatida. E eu lembrei de um testemunho, quando eu estava conversando com a Geice, me lembrei de um testemunho a respeito de um irmão que evangelizou uma pessoa que vivia no mundo do crime, do tráfico, né? E essa pessoa aceitou Jesus e passou a trabalhar para Jesus. E ele e esse pastor que lhe evangelizou, eles se afastaram, né? Um foi para um outro lugar, continuou a missão, e ele continuou pregando naquela localidade. E aí diz que passou um tempo e aquele pessoal ali daquele meio resolveram fazer uma queima de arquivo. E naquela queima de arquivo decidiram matar esse rapaz, porque ele conhecia todos os esquemas ali. E disse que ele estava saindo pela porta da igreja, tinha tempo de pregar, estava saindo. Aqueles homens passaram com o carro e atiraram nele, né? E aquele homem caiu, aquele pregador. E aí, quando ele estava ali quase partindo, ele chamou uma pessoa que estava próximo dele e disse assim: tu precisa dar um recado para mim. Ele disse: não, sim, eu dou um recado para você. Eu quero que tu dê um recado para o pastor fulano de tal, que tinha ganhado ele. Diga para o pastor fulano de tal que eu tenho um encontro marcado com ele naquela manhã de ressurreição. E logo que ele falou isso, ele partiu. Bom, quando ele disse isso e partiu, esse pastor pregando depois e dando esse testemunho, quando o pastor terminou de dar o testemunho, esse pastor está falando a respeito da caminhada cristã, como a gente sabe que é as dificuldades da caminhada cristã. Nós sabemos que servir Jesus aqui nesse mundo não é uma tarefa fácil, vocês sabem disso. O profeta diz, uns pelas águas, outros pelo fogo, todos nós debaixo do sangue, mas a gente sabe que a caminhada cristã é uma caminhada de altos e baixos, né, irmãos? Tem dia que tu está disposto, animado, querendo evangelizar, pregar todo mundo, servir Jesus, cantar, e tem dia que tu tem vontade de entrar para dentro do teu quarto e fechar e te esconder de todo mundo, não é assim? A caminhada do evangelho é altos e baixos, é assim? E ele falando sobre essa caminhada cristã, essa vida cristã, que é uma batalha constante, como o profeta dizia, né? Eu me coloquei do lado da palavra, e pelo que eu preguei, as minhas crianças são impedidas de brincar com outras crianças. Então, você imagina, você é pai, você tem filhos, e você vê teus filhos sendo rejeitados pelos pais de outras crianças, porque você está do lado de Cristo. Então, o seu evangelho é uma caminhada de sofrimento mesmo, né? Se padece muito por estar ao lado de Jesus.
né? E ele pregando isso, mas no final de toda a explicação que ele deu a respeito da dificuldade da vida cristã, ele disse assim: irmãos, mas eu não posso falhar. Eu preciso chegar lá. O nome desse homem que morreu era Jorge Luiz. Aí ele disse no final da pregação dele, diz assim, ó, eu não posso falhar porque eu tenho um encontro marcado com Jorge Luiz naquela ressurreição. Amém? Amém? Quantos de nós aqui que sepultamos pessoas que nós amamos? Não é verdade? Amém. Eu, algum tempo atrás, sepultei minha irmã. A irmã Sônia, aqui, pouco tempo, sepultou o filho. Hoje, lá, o pastor Lindomar está lá, talvez no velório, para sepultar também a sua esposa. E nós podemos dizer aqui a mesma coisa, né? Irmãos, nós não podemos fracassar. Amém. Nós temos um encontro marcado com esses que partiram naquela manhã. Amém? Você crê assim? Amém. Não podemos fracassar. E outra coisa, irmãos, que eu vou dizer para vocês, eu já disse isso e vou dizer de novo aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Desde que eu era criança, eu tive o privilégio de me criar nesse evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. E desde criança sempre ouvi falar do céu. E sabemos que o céu é especial, o céu é maravilhoso, o céu é grandioso. Mas, irmãos, conforme na caminhada, pessoas do nosso convívio foram partindo, foram indo para lá, hoje eu digo para vocês com clareza, com firmeza isso. O céu tornou-se mais íntimo nosso do que nunca. Amém. Não é verdade? Aleluia. Quando fala do céu, quando fala-se da sexta dimensão, é íntimo. Porque, sim, a sexta dimensão, sim, está lá fulano, beltrano, ciclano me esperando. Amém. O céu nunca foi tão íntimo nosso, amém, como tem sido ultimamente. Aleluia. Eleitos vão partindo e o céu vai ficando mais íntimo. E nós aqui cada vez mais ficamos em uma expectativa. Senhor, eu não posso falhar, não posso fracassar. Eu tenho encontro com esses amados irmãos naquele domingo pela manhã de ressurreição. Amém, Jesus. Que Deus conforte ali o coração do nosso pastor Lindomar, a nossa irmã Carlândia, de toda a família aqui que congregou com o pastor e eram amigos íntimos da família, né? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler aqui também um parágrafo aqui da mensagem, irmãos, antes de entrar aqui no estudo. Vamos aproveitar bem o tempo aqui, porque eu creio que a palavra de Deus ela é importante, né? Tem coisas que eu gostaria de ficar somente nos estudos, nos ensino, mas como pastor aqui no tabernáculo, tem algumas coisas que eu preciso falar também, que não faz parte do nosso estudo. E eu estava em casa lendo essa mensagem hoje e o Espírito Santo me moveu que eu lesse essa parte aqui para os irmãos. O profeta diz assim, falando sobre demônios, né, de enfermidade. Nós oramos aqui, eu falei que Satanás enganou a humanidade durante muitos anos através de doenças e aflições. E nunca teve um tempo que esse demônio foi desmascarado, desvelado, como nessa era. Quando Deus nos envia um profeta, esse profeta diz, toda enfermidade é um espírito e todo espírito de enfermidade é um demônio que vem para atormentar. E nós, como filhos e filhas de Deus, nós não podemos tirar a enfermidade, mas podemos repreender o espírito de enfermidade. Logo que o espírito de enfermidade ele sai, aquele corpo que ele formou, seja tumor, seja catarata, seja câncer, seja qual for o corpo que ele tenha formado, então o espírito saindo, logo aquele corpo tem que morrer, é onde a pessoa recebe a cura divina, né? Amém. Então, a gente sabe que hoje esse demônio não pode mais nos colocar medo, deixar nós intimidados. Temos já a revelação de como nos livrar dele. O profeta disse, fala muito de demônio e tão pouco como se livrar deles. Mas hoje, pela revelação da palavra, nós sabemos como se livrar desses demônios, né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui, o profeta falou isso aqui, eu quero chegar no ponto aqui que me chamou a atenção. O profeta disse assim, ó, agora há demônios que entram na alma do homem. E isso é na fraseologia. Isso seria, entretanto, eu diria isto,
que o demônio que entra na alma é algo que atormenta a alma da pessoa. Tem pessoas que às vezes entram num estado de demência, pessoas até que serviam a Deus, estavam servindo a Deus, às vezes entram num estado de demência. Não é verdade? Posso dar um exemplo? Por exemplo, assim, o Lucas tem um irmão dele, que dos teus irmãos sempre foi o mais firme, foi o que nunca se desviou, né? Tocava teclado, cantava. No início do trabalho, é que ele nos ajudou tocando teclado. Daqui um pouquinho, como é que é o nome da enfermidade mesmo? Esquizofrenia. Daqui a pouco ele pegou uma enfermidade, esquizofrenia, e ficou como se fosse demente. Não. A Bíblia diz, nem os loucos errarão o caminho. E aí se compreende, né, irmãos? Né? E às vezes a gente pensa assim, o que será que aconteceu? Deus o sabe, né? Deus o sabe por quê que alguns... Né? Ela diz assim, ó, muitas vezes você pode, talvez com demência. Agora, no entanto, pode ser uma pessoa convertida e cheia do Espírito Santo. E, no entanto, ser totalmente demente. Que coisa, né? Está vendo? Isso mesmo. Isto não tem nada a ver com a alma. É um atormentador. Veja, é algo que atormenta. Então, isso é possível acontecer, né? Agora, a parte que eu quero que os irmãos prestem atenção é que no parágrafo 19, estado físico, o profeta diz assim: agora, toda enfermidade, temos que primeiro ficar sabendo que toda enfermidade veio do diabo. Deus não coloca enfermidade em ninguém. Enfermidade vem de Satanás. Tá? Por exemplo, assim, Deus não é o autor da enfermidade. Nenhuma enfermidade vem de Deus. Deus, às vezes, permite que Satanás ponha enfermidade em você como um chicote. Compreende isso, né? Aí o profeta deu um testemunho e disse assim, que havia um jockey, e esse jockey estava tentando treinar um cavalo. E esse jockey era um camarada muito tranquilo, muito manso, tentava com calma ali subir naquele cavalo, tentava colocar as rédeas, tentava domar ele, e não tinha jeito, aquele cavalo muito chucro, não tinha maneira de ele domar aquele cavalo. Quando o dono daquele cavalo percebeu que aquele jockey era muito tranquilo, muito calmo, não tinha como colocar as rédeas naquele cavalo, contratou um outro jockey. E aquele outro jockey sobe sobre aquele cavalo com espora, um cacetete na mão, e subiu para cima, e a espora veio no ventre do cavalo, e o pau pegando o cavalo. Daqui um pouquinho, no instante, aquele cavalo ficou domadinho. E aí o profeta diz que o Espírito Santo, irmão, é algo dócil. Não é assim? Amém. O Espírito Santo é tão dócil que quando nós manifestamos uma natureza diferente da natureza de um cordeiro, que você manifesta aquela natureza de cabrito, e ficas pulando e se debatendo, o profeta diz assim, que a doce pomba do Espírito Santo sai dali de perto e pousa lá na cerca. Lembra que ele fala isso? Amém. Pousa lá na cerca e fica de longe esperando com que a natureza, daquela natureza ruim, manifestada da carne, cesse. E aquela natureza divina, no Espírito nascido de novo, outra vez aquela natureza de cordeiro entra em ação para que o Espírito Santo possa retornar outra vez. Já leram o profeta falando isso aí? Na mensagem A Pomba e o Cordeiro, na Pomba e o Cordeiro o profeta fala disso. A igreja e suas condições, o profeta fala disso. Então o Espírito Santo ele é dócil.
O Espírito Santo não vai descer sobre ti com esporas e nem com cacetete na mão para te domar. Não, ele não fará isso. Ele tenta nos domar docilmente, com voz de amor e de compaixão. Mas às vezes nós somos tão chucro para aprendermos a lição, que isso aqui acontece. O Espírito Santo sai e Deus tem que nos colocar na mão do carrasco. Deus às vezes permite que Satanás ponha enfermidade em você como um chicote para trazê-lo de volta à casa de Deus quando você o desobedece. Compreende isso, irmãos? Então, a doce pomba do Espírito Santo, dócil, que quer nos ensinar com amor, se afasta um pouquinho. Deus permite que Satanás venha. Olha, irmão, quando Satanás monta, vocês sabem, né? Quem já passou por isso sabe que ele não popa. Ele não te ama. Ele te odeia. E quando Deus dá essa oportunidade para ele, ele bate mesmo. Não é assim? Vocês estão felizes? Eu já vou entrar aqui no estudo. Se eu não terminar hoje, não tem problema. Né? Como eu sempre digo, nós temos bastante tempo. Se não tiver mais tempo, vamos para casa, né? Nenhum rato. Mas vamos lá. Deixa isso aqui para os irmãos. Antes de eu entrar aqui, aproveitar esse gancho aqui, quero falar um pouquinho sobre a tal enfermidade aí, Covid ou coronavírus, que nós sabemos que é demônio. É demônio. Demônio, isso aí tem que ficar sujeito a nós. Bom, por exemplo assim, irmãos, eu tenho fé. Eu tenho tanta fé a respeito que essas coisas não podem me atingir a mim, eu estou falando de mim, tá? Meu testemunho. Que os irmãos que me conhecem sabem que eu não fiz quarentena, não fiquei em casa, passei visitando aqueles irmãos que eu sabia que me permitiam a visita. Se alguém não fica com medo, também não vou, porque a gente respeita também, né? Continuei visitando normal, continuei fazendo cultos normal. Paremos aqui mais ou menos um mês com os cultos, porque foi o decreto do município, logo que ia liberar, fizemos culto de novo. Não obrigo ninguém a vir no culto, mas eu, como cristão, eu tenho fé e eu nunca tive medo de pegar o coronavírus. Não tive e não tenho. Tá? Isso é uma coisa minha. Por quê? Irmãos, eu sou um ministro do Evangelho. Eu, estou falando de mim. Eu estou aqui constantemente pregando para os irmãos a respeito de fé. Quando aparecem essas coisas, para mim é uma boa oportunidade para mim manifestar para vocês que realmente eu creio no que eu prego. Amém. Que eu tenho fé. Amém. E pensar na eleição de Deus, que Deus conheceu o meu primeiro choro e Deus conhece meu último suspiro. E que um filho de Deus só pode voltar para casa antes do tempo se ele estiver em desobediência da palavra. Irmão, se tu tiver em desobediência da palavra, tu pode ficar encerrado dentro de casa o dia todo, tu pega e morre. Se tu tiver que partir do coronavírus por desobediência, pode ficar encerrado, tu vai partir. Se tu estiver certo com Deus, tenha certeza, tu não parte antes do tempo que Deus determinou que tu partisse. Aí, pastor, tu falou isso, eu vou dar um exemplo da mensagem então. Vamos lá, temos que tu palavra, né? O irmão Brana contou a respeito daquele ministro que não quis mais exercer o ministério e já leu isso. O Manuel, os irmãos lá leram, são testemunha. E pegou as anotações, rasgou tudo, botou fora e pediu para um rapaz comprar uma caixa de cerveja, que ele ia tomar cerveja, não queria mais servir Jesus. O rapaz se negou a comprar, disse, não vou fazer isso para o ministro, servo de Deus, então deixa que eu mesmo compro. Ele comprou, tomou a caixa de cerveja e não amanheceu, partiu. O profeta disse, ele não se perdeu, ele partiu salvo, porque Deus não queria que ele se perdesse, então Deus teve que cortar a vida dele antes do tempo. Então, quando a pessoa está em desobediência, pode sim ir para casa antes do tempo. Mas se a pessoa está certa com Deus, não te preocupa, Deus conhece teu primeiro choro e teu último suspiro.
Então, tendo fé nisso, eu sempre tive essa confiança. Eu vou continuar fazendo os cultos, eu vou continuar visitando os irmãos, aqueles que, né, que permite a visita, né? Fizemos o culto aqui, tomamos todos os cuidados, temos gel na porta, separamos as cadeiras, gelzinho na hora da ceia, temos todos os cuidados aqui, mas a fé está acima de todos os cuidados. Bom, mas também, e sei que não é só eu sei que tem mais pessoas aqui que têm essa fé também. Eu tenho certeza que tem mais irmãos que estão aqui sentados que têm essa fé. Agora, quem tem essa fé, ninguém que tem essa fé pressione outra pessoa que não pode ter essa fé a te acompanhar. Se alguém não tem fé de vir na igreja, irmão, por favor, fique em casa. Não é assim? Por quê? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que tu faz sem fé, o que diz a Bíblia? Alguém sabe me responder? Tudo que faz sem fé é... Hã? Não? Como é que é? Tudo que faz sem fé é... Olha, irmão Manuel, irmão Parábolas. Tudo que faz sem fé é pecado. A Bíblia diz que qualquer coisa que tu fizer sem fé é pecado. Tudo que tu for fazer tem que fazer com fé. Se tu faz sem fé é pecado. Então se a pessoa vem sem fé, com medo que vai pegar coronavírus dos irmãos, está fazendo sem fé, isso é pecado. Então eu respeito as pessoas que dizem para mim, pastor, eu não consigo ter fé para ir nos cultos agora. Amém. Fica em casa, assiste pela internet, não tem problema. Tá bom. Seja abençoado pela internet. Os irmãos concordam comigo, irmãos? A pessoa não tem fé. Eu não vou agora não, porque eu tento, tem que ter. Não, eu estou dando testemunho de mim. Mas respeita que diz, pastor, eu não consegui alcançar e eu tenho certos temores. Amém. Fica em casa, seja abençoado em casa. Mas também agora o outro lado. O outro lado. Eu gostaria que esses que não têm fé, também não tentassem tirar a fé daquele que tem. Eu não tenho fé para ir no culto. E aí daqui a pouquinho eu já tento tirar a fé da Cheryl, já tento tirar a fé da Rebeca, já tento tirar a fé da Não, eu não tenho fé, eu vou ficar em casa. Se vocês têm, amém, Deus abençoe vocês. Não posso, eu vou ficar em casa e tomara que mais uma meia dúzia fique em casa comigo. Não é assim? Ou torcer para que algum irmão fique doente só para dizer, viu, eu falei? Insistiram? Tomara que o pastor morra de coronavírus para viu, eu falei que ele teve que teimar. Não é assim que acontece? Tomara que alguém pegue na casa dele para ver que ou qualquer outro irmão, né? Estão insistindo, tomara que alguém pegue. Irmãos, isso não é espírito cristão, né? Espírito cristão é irmão, não tenho fé para ir, graças a Deus que vocês estão tendo. Vão lá, intercede por mim, para mim ter fé. Não é assim, irmãos? Amém? Temos que balançar as coisas, colocar as coisas na balança, né? Amém. Então, como eu disse, eis aqui uma boa oportunidade para me manifestar que eu creio em Deus. Creio que estou debaixo do esconderijo do Altíssimo, creio que o sinal está aplicado e essas maldição não pode pegar. E se pegar e eu partir, é porque Deus viu que eu partiria dessa maneira. E mesmo se eu ficasse encerrado dentro de casa, eu partiria igual. Ou alguém acha aqui que tu vai te esconder da morte dentro de casa, trancadinho na morte? Não. Quando chegou a hora, Deus vai para casa, deu. O profeta partiu com 56 anos. 7 vezes 8, né? O profeta diz, observe os teus setes. Todos os setes da vida da gente tem uma transformação, uma mudança. Aos 7 anos, a responsabilidade, começa a compreender o que é certo e o que é errado. Adolescência para a mocidade. Aos 21 anos, a idade de ser um homem, mulheres responsáveis, não é assim? O profeta chegou no seu último 7, no 8º. 7 vezes 8 são 56, não é? Chegou ao seu 8º, 7º tipo da eternidade e partiu, né? Amém, Jesus. Amém. Então, depois de 56 é lucro? Não adorava, depois de 56 é lucro, né? Amém. Bom, aleluia. Nós que temos vida eterna, nós falamos realmente dessas coisas dessa maneira, assim, à vontade, né? Não temos problema, né? Segundo o irmão Gildo, ele vai até os 360 como Enoque, se o senhor tardar em vir, né? Deus abençoe a fé do irmão Gildo.
Eu conheço uma senhora lá em Florianópolis que tem 92 anos e recita versos assim como se fosse uma menina. Tem uma memória, né, Jerusa? Nós somos lá, tem uma poesia aí da história do Brasil, de um navio que pegou fogo. Ela recita toda aqui, 92 anos, forte lá, né? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Agora deixa eu entrar aqui um pouquinho nas escrituras, só um minuto, só um pouco aqui. Que hora que vocês têm aí? Nosso relógio está estragado lá. 8h16, tá. Temos alguns minutos ainda. Bom, graças a Deus. Bom, irmãos, essa escritura que eu li aqui, eu falei para os irmãos, deixa eu colocar para cá esse quadro aqui. Deixa eu colocar aqui e nós continuarmos daqui. O celular está pegando bem o quadro? Pode pegar bem o celular aqui, o quadro, para os irmãos que estão assistindo nós pela internet possam compreender o que nós estamos falando aqui. Bom, o último culto que eu preguei sobre esta parte aqui, eu até falei para os irmãos domingo passado que eu saí da cama, eu estava com febre e saí porque o irmão Gildo fez um caldo de peixe lá, eu tomei, me deu uma recuperada, vim aqui, mas eu confesso para os irmãos que aquele dia eu preguei quase que escorado no púlpito, eu estava ruim, né? Graças a Deus hoje eu estou bem. Então, mas mesmo assim a gente falou alguma coisa aqui para os irmãos. Nós começamos lá das eras, nas outras pregações, viemos das eras, dos selos, intervalo, e chegamos aqui nesse último intervalo que eu falei para os irmãos no domingo passado, que depois da sexta trombeta, aquelas sete taças de Apocalipse, as 7 taças, que é onde se consuma todo o juízo de Deus sobre a face da terra, né? Eu mostrei para os irmãos que na sexta taça é quando o rio Eufrates ele é seco, ele seca o rio Eufrates. Quando o rio Eufrates ele seca, a Bíblia diz que ele está abrindo caminho para os reis vir contra Jerusalém. Então, que se nota, a Bíblia é perfeita. É uma preparação para a grande batalha do Armagedon. Então o rio tem que ser seco para que os reis possam vir na grande batalha do Armagedon que vai acontecer depois do período da tribulação, né, no período da terceira vinda. Então, na sexta taça, o rio Eufrates é seco, preparando o caminho para os reis, para essa grande batalha. E entre a sexta, deixa eu colocar aqui sexta para ficar bem certinho aqui, ó, sexta. Entre a sexta e a sétima taça, nós temos aqui aqueles 3 espíritos. De rãs. Lembram, né? Aqueles 3 espíritos de rã que são soltos. Eu mostrei para os irmãos que esses 3 espíritos de rã ali na mensagem, que é o judaísmo, o concílio de igreja e o catolicismo. Sai da boca do falso profeta, da besta e do anticristo. Lembra que nós falamos isso a semana passada, né? Aí o profeta diz que esses 3 ismos, e a Bíblia também diz, são os espíritos que vão por toda a terra reunindo súditos de todas as partes para esta grande batalha do Armagedon. São esses 3 espíritos, esses 3 ismos, que são os responsáveis de reunir o povo, né, para vir batalhar contra o Cordeiro. Então eles vêm numa forma de engano religioso, porque ambos são religiosos. O Concílio Mundial de Igreja é o que sai da boca do falso profeta, o protestantismo da América. Tendo um líder, tendo seu líder, como o profeta diz, falando a respeito daquele Papa americano, um cabeça das igrejas protestantes. Temos o que sai da boca da besta, que é o judaísmo, poder, força. Pensa sempre é força. E o anticristo que sai da boca do romanismo. A parte do que é o que encabeça tudo. Então, esses 3 ismos de Satanás, eles vão pelo mundo para reunir os súditos de todo mundo para a grande batalha do Armagedon. Bom,
Ao mesmo tempo que Satanás está aqui reunindo os seus súditos para a grande batalha, o Senhor também está reunindo no céu, nos 4 cantos do céu, os seus súditos para descer para essa grande batalha. Aí nós teremos a maior batalha que vai ser pelejada entre Miguel e Lúcifer, a grande batalha. Miguel está representado em a igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, e Satanás, Lúcifer, está representado em todos esses súditos aqui da terra. Então vem essa grande batalha. Miguel e Lúcifer, para essa grande batalha. Amém? Até que vocês entenderam, né? Amém. Amém. Os irmãos fiquem mais quietinho possível para captarem, viu, irmão? Amém? Eu sempre gosto que os irmãos vão no banheiro na hora dos cânticos, para que na hora da pregação todo mundo fique quietinho, para não perder essas coisas. Isso aqui é importante. Não é pentecostal, não é com grito, mas isso aqui é que vai nos fazer fé de arrebatamento, viu? Isso aqui vai nos colocar no rapto. Amém? Bom, quando isso acontece, o Senhor vence a batalha, e quando ele vence essa batalha, então vem esta 7ª taça aqui, que depois nós vamos ler essa 7ª taça, o que acontece nessa 7ª taça. Quando vem essa 7ª taça, então a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, ele vem e coloca os seus pés sobre os montes das oliveiras. Amém. É ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Amém. É quando ele coloca os seus pés sobre os montes das oliveiras. Bom, quando o Senhor Jesus Cristo coloca os pés sobre os montes das oliveiras, acontece o que nós vamos começar daqui para frente agora. Esse grande terremoto que parte o Monte das Oliveiras em 2, e a partir daqui começa a sair esse monte, o Monte do Senhor, que sai entre essas 2 partes dos Montes das Oliveiras. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, eu dei um exemplo para os irmãos outro dia sobre isso aqui. Quando isso está acontecendo, a Terra está dando a luz a um novo mundo. É como se fosse, esse Monte das Oliveiras, é como se fosse a madre de uma mãe, ou a madre da Terra se abrindo, e dessa madre está nascendo, está dando luz a um novo mundo. No milênio ainda é o velho mundo, mas esse novo mundo vai estar na sua plenitude depois lá na eternidade. Então, depois do batismo de fogo, nós temos completamente esse novo mundo que está nascendo aqui. Isso acontece na 7ª taça. Os irmãos compreendem isso? Eu disse para os irmãos, nós somos cristãos, nós temos que ler a Bíblia, viu? Eu aconselho os irmãos pegarem o livro de Apocalipse. Nunca foi tão bom ler Apocalipse como agora, irmão. Sabe por quê? Tu pode ler Apocalipse em casa, chega aqui e tem a explicação de Apocalipse. Então leia lá o capítulo 16 todo, que são as 7 taças, para você entender o que eu estou falando, quem não conhece. É importante ler. Bom, a escritura que eu li aqui de Amós, eu sei que o tempo está curto, talvez eu não vou chegar nem na metade aqui, mas eu quero me esforçar aqui para ano que vem. O profeta leu a escritura de Amós, onde eu li aqui, e nessa escritura de Amós, ele faz uma comparação de Amós com o nosso tempo que nós estamos vivendo. O profeta comparou isso, que eu só vou ler aqui 2 parágrafos aqui, e depois quem tiver essa mensagem aqui, eu aconselho que você leia Amnésia Espiritual. Quem não tiver, eu tenho umas repetidas lá em casa, eu posso conseguir para você. É importante. O profeta lê a escritura de Amós e começa a falar sobre esses dias. Diz assim, eu posso imaginar, vendo num dia, quando ali em Samaria, uma das maiores cidades turísticas do mundo, daquele dia, algo como diríamos Miami, ou Hollywood, ou Los Angeles. O profeta começa a falar de Samaria lá, ao mundo moderno, porque o profeta vivia ali, América, Miami, Hollywood, Los Angeles, alguns desse lugar, assim, algum grande lugar para turista. E podemos apenas imaginar e ver.
Ele jamais esteve em tal cidade, mas ele tinha a palavra do Senhor, e ele estava vindo a esta grande cidade. Ele os encontrou tão decaídos e tão corrompidos moralmente. Foi um grande tempo. As mulheres naquela cidade tinham se tornado quase como tem se tornado nos Estados Unidos. Vê, isso aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. Ele faz essa comparação o tempo todo com a América, com a era de Laodiceia. Amém? Elas se tornaram corrompidas. E tudo que Deus tinha esperado delas, elas foram exatamente para o outro lado e tiveram. E encontramos que era um grande lugar onde eles tinham danças nas ruas, como hoje nós temos os paradão de funk, né? As mulheres imorais tirando suas roupas e assim por diante, como striptease. É claro que isto era um divertimento público naqueles dias. Agora isto é todos os dias, apenas deixa o tempo esquivar e você não tem que ir a um show. Elas estão nas ruas, em todos os lugares, de qualquer forma. Que vergonha para vocês, mulheres, que fazem uma coisa como essa. Vocês não se vergonham de si mesma? Então o profeta está fazendo essa comparação. Quando ele faz a comparação, o que ele tem que notar? Quando chegou nesse tempo em Samaria, que o pecado estava dessa forma, como está hoje, como estava na América nos dias do irmão Brana, houve um grande terremoto. Não aconteceu assim? E, irmão, esse terremoto ele foi tão representativo que ele aparece 2 vezes nas Escrituras. Eu li as 2 partes que ele aparece aqui. Ele aparece em Amós, falando aqui quando aconteceu, ou 2 anos antes de acontecer. E depois, quando Zacarias, que fala a respeito da primeira e da segunda vinda do Senhor, está falando desse período aqui, da 7ª taça, quando seus pés estiverem sobre os montes das oliveiras, eu li com os irmãos aqui, Zacarias 14, aleluia. Quando seus pés estiverem no monte das oliveiras, então fugireis dos meus montes, pelos vales dos meus montes, assim como fugiste nos dias do terremoto de Uzias. Vê que a Bíblia fala e traz e compara aqui no final, na 7ª trombeta. Lá a igreja, a Samaria já na condição laodiceana, e aqui ela chega nessa condição laodiceana e faz esse comparativo. Aquele mesmo terremoto que aconteceu lá, acontecendo aqui outra vez. Vocês não estão me entendendo, irmãos? Amém. Estão captando? Amém? Amém? Bom, vamos lá então. Deixa eu ler umas escrituras aqui com vocês. Primeiro assim, deixa eu dizer isso aqui para vocês. Em São Mateus, capítulo 24, vocês não precisam me acompanhar para nós ganharmos tempo. Eu leio, vocês depois leem em casa. Mas em Mateus, capítulo 24, porque quando a gente fala de terremotos, as pessoas confundem, né? Pensam assim, a Bíblia diz que haverá terremotos em vários lugares. Você já vê pessoas pensando assim, né? Haverá terremotos em vários lugares. Jesus disse assim, ó. Qual é o versículo aqui? Versículo 7, 24, 7. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos, no plural, em vários lugares. Então, claro que tem uma promessa de haver vários terremotos. E acontecem muitos terremotos. Por exemplo, no período da tribulação, a Bíblia diz que Moisés e Elias, o ministério de Moisés e Elias, o profeta fala, depois eu posso ler aqui na mensagem para os irmãos, que no ministério de Moisés e Elias, eles vão causar terremotos, vários. Por exemplo, em 1960, houve um terremoto no Chile, que foi muito maior que o terremoto do Alasca de 64. Porque são terremotos que acontecem. Agora, há pouco tempo, teve um no México. Quem soube do México, que houve no México agora, há pouco tempo, 7,5 para escala forte. Teve na Indonésia, em vários lugares, terremotos. Terremotos em vários lugares. Mas eu quero falar de 3 que são escriturísticos e fazem parte da profecia. São 3 que se destacam nas profecias. Por quê, irmãos? Eu vou ler isso aqui depois para os irmãos. Porque o terremoto, que faz parte de profecia,
ele sempre termina o ciclo ou inicia um ciclo novo. Sempre um terremoto está relacionado a isso. Ao final de um ciclo ou ao início de um novo ciclo. Isso é importante. Haverá terremotos, e vai haver muitos. Pode acontecer aqui no Brasil. Mas significativos e turísticos, nós temos 3 importantes que se destacam de acordo com a profecia e que estão na Bíblia. Vamos ler? O livro de Apocalipse, eu vou começar aqui no primeiro. Olha aqui o primeiro. O primeiro está no capítulo 6 e versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício e a luz tornou como sangue. Vamos para um outro gráfico aqui. Vocês estão felizes? Amém. Não estão cansados ainda? Tá bom, então. Se ninguém está cansado, tá bom. Dá para continuar, né? Não tem nenhum ministro aqui para puxar meu casaco, né? Tem que botar um aqui atrás, aqui, na hora que eu passar do limite, eu puxar o casaco. Para. Só não pode ser o Edinho, né, Edinho? Senão trago 15 minutos e já puxo meu casaco, né? Amém. Deixa eu ver aqui meu gráfico. Deixa eu fazer essa linha aqui, a nossa linha do tempo. Então, vou colocar assim. Eu vou colocar esse período aqui, que é os 3 anos e meio, que é a tribulação. Tribulação. 3 anos e meio. Amém. Então, nós temos aqui, no período da tribulação, antes de chegar à tribulação, que é o 6º selo, diz aqui que, deixa eu ler de novo, e havendo aberto o 6º selo, e olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício. Bom, irmãos, respondam para mim, é aqui que abre o 6º selo? Alguém pode me responder? Alguém responde aí? Pode errar, não tem problema. É aqui que abre o 6º selo? Hã? Estão meio desencorajados? Então deixa eu responder então para os irmãos. Aqui não abre o 6º selo. Aqui se executa o 6º selo. Não é verdade? Quando é que se abriu? Ô, gente, vamos lá. Pode falar, não tem problema. Fala, Lucas, eu sei que tu sabe. Quando é que abriu o seu selo? Não. O seu selo se abriu em 1963. Não foi? 63 abriu. E aquele executado. Estão compreendendo? O que está dizendo aqui? E havendo aberto o 6º selo, depois que abre, que acontece terremoto. Não está falando que acontece na execução. Amém? Estão compreendendo, irmãos? Bom, eu vou fazer esse aqui é o simples. Deixa eu voltar aqui depois, nós vamos voltar nesse aqui de novo, que esse é o nosso tema importante aqui. No capítulo 11, aqui depois das 2 testemunhas de Moisés e Elias, quando chega no finalzinho do ministério deles, diz assim, quando Moisés e Elias são mortos, né? E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nós também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos no sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, e mandarão presente uns para os outros. Então, pensando, foram ensinados que Moisés e Elias eram o anticristo e tinha que morrer. Então, estão felizes que mataram o anticristo. Porquanto eles são 2 profetas e tinham atormentados que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia, sube para cá. E subiram, e em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto.
E caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, onde é que acontece esse terremoto? O segundo. O segundo acontece bem aqui. Bem no finalzinho do período da tribulação, quando Moisés e Elias são arrebatados ao céu, acontece esse aqui do capítulo 11. Vou colocar aqui, ó. De Apocalipse 11. Aqui acontece esse terremoto de Apocalipse 11. Acaba a tribulação, Moisés e Elias são mortos. Depois ele sobe ao céu. Quando ele sobe ao céu, acontece esse grande terremoto. Aqui está um deles. Amém? Aqui está o terremoto. Amém. De Apocalipse capítulo 11. E o próximo terremoto, que é o mais importante de todos, né? Que é o mais que se destaca mais, está no capítulo 16, que é onde está o capítulo das 7 taças, que eu estou pregando para os irmãos, e aqui está a 7ª taça, que estava desenhada ali, ó, a 7ª taça, diz assim, ó: o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito, porque aqui chegou o final, que é juízo mesmo, né? Está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto. Amém? Como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia lembrou-se Deus para dar-lhe o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então o que acontece? Quando chega aqui no final, aqui no final, nesse período aqui do Amargedon, no período da terceira vinda, vou colocar aqui como terceira vinda, né? No período da terceira vinda. Quando chega no final desse período, a 7ª taça, ela cai sobre a terra, aquelas taças que estavam aqui. A 7ª taça vai trazer Jesus de volta à terra. Quando a 7ª taça traz Jesus sobre a terra, ele coloca os seus pés sobre os montes das oliveiras, e quando isso acontece, a Bíblia diz que o monte se divide, porque está acontecendo um grande terremoto. Amém? Então aqui, esse aqui seria o de Apocalipse, capítulo 16 e verso 17 aqui. Esse é o terremoto que acontece aqui. Esse aqui é o grande terremoto. Esse aqui causa o último ai da terra, como a dor de parto que a terra está passando. Passa por uma dor, passa pela segunda dor, passa a terceira dor. Quando passa a terceira dor, é quando a criança está nascendo, o novo mundo está nascendo. Os irmãos compreendem isso? Amém. É um abalo sísmico, né? A terra é um organismo vivo. Então, a terra está se preparando para dar luz ao novo mundo. E isso acontece bem aqui. Que hora é agora? Estamos sem... Tá certo, querido? Ah, tá certo. Tá só uns minutinhos aqui então. Eu vou só ler 2 parágrafos aqui. Aí nós vamos continuar outra ocasião que não vai dar tempo, né? Que pena. Mas não tem problema, né? Temos domingo que vem. Só mostrar para os irmãos o que acontece, irmão. Vamos voltar a esse terremoto aqui, então. A esse aqui agora. Vamos colocar aqui 1964. Foi quando aconteceu esse aqui. De Apocalipse, capítulo 6 e versículo 12. 1964. Aquele terremoto que se destaca nas profecias bíblicas, quando se destaca as mensagens. Vocês, irmão, é mensagem que sabe como o profeta fala desse terremoto depois que aconteceu. Amém. Depois que aconteceu, o profeta fala, quase constante nas mensagens, fala a respeito desse terremoto aqui, que é importante. Eu vou ler 2 parágrafos aqui, e a minha hora já está vencida, mas eu quero só colocar um fundamento aqui nessa base, a semana que vem a gente continua. Olha aqui.
profeta diz assim na mensagem: Cristo identificado de todas as eras. Não se enganam, viu? Tem uma mensagem que é o Cristo identificado de todas as suas gerações. Essa aqui é de todas as eras. Amém. Então os irmãos que estão anotando, que vão ler depois, o profeta diz assim: agora, no parágrafo 146, agora, um dia ele sacudirá o mundo inteiro. Quando o Filho de Deus foi oficialmente virado para baixo, lá na crucificação, e crucificado, quando ele foi oficialmente crucificado. Não quando ele só foi rejeitado, mas quando ele foi oficialmente crucificado. Agora nós percebemos que um grande grupo chamado Concílio Mundial de Igreja, eles o têm oficialmente mandado embora, como eles disseram nesta era de Laodiceia. Ele estava do lado de fora da igreja, batendo na porta, tentando entrar de volta. E agora nós vimos que houve um outro terremoto que chocou isto. Não outras nações. Esta nação, falando da América, representando Laodiceia. Chocou todo mundo. Jesus oficialmente expulso. Ele se acha pedindo esta noite totalmente, identificado mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixa eu só explicar aqui, eu vou explicar esse parágrafo aqui, vou ler outro parágrafo e já encerro. Irmãos, olha o que aconteceu. Quando o Senhor Jesus Cristo, lá no livro de São Mateus, capítulo 27, foi oficialmente crucificado, o que aconteceu lá? Isso vocês sabem, né? Houve um terremoto. Verdade. Não houve terremoto? Quando oficialmente crucificaram, rejeitaram Jesus. As igrejas do dia o rejeitaram. O sistema do dia rejeitaram Jesus e ele foi crucificado, oficialmente crucificado pelo Império Romano. Houve um grande terremoto. E aquele grande terremoto, pense nisso e não se esqueçam mais. Ele está em duas partes. É o único terremoto em duas partes. Uma quando Jesus morre e a outra parte quando ele ressuscita. Não foi assim? Quando ele morre, os mortos ressuscitam, ninguém vê, porque eles vão sair para fora. Estão compreendendo? Quando Jesus ressuscita, há um outro tremor de terra, há um outro terremoto, aí os mortos saem para fora e todos vê, alguns vê os mortos caminhando em Jerusalém. Lembra disso? Acontece duas coisas. Primeiro ressuscita, depois sai para fora. Bom, aleluia. Deus nos enviou a sua mensagem. Os irmãos creem assim? Amém. E quando essa mensagem veio, quando o Espírito Santo trouxe a revelação completa das Escrituras, isso trouxe Jesus Cristo de volta. Revelada completamente para nós. Ele estava conosco, em partes. Lembra que o profeta disse que o Espírito Santo estava preso no rio Eufrates? Uma mensagem tinha que soltar, liberar o Espírito Santo? Liberou o Espírito Santo. Quando Deus se apresenta para nós, através da sua palavra, na sua totalidade, o que o sistema fez? O sistema rejeitou a esta mensagem, rejeitaram a Jesus Cristo outra vez. Amém? Aí o profeta diz assim na mensagem acusação, o indiciamento, no parágrafo 118, ele diz assim: esta gente mantém a congregação distante de Deus, falando dos líderes religiosos. E se há algum acontecimento, e isto é falado na congregação, eles condenam isso na plataforma do púlpito e dizem: isso é fanatismo, mantenham-se longe disto. E fazendo assim, eles crucificam a Jesus Cristo em 1963. Não, o profeta deu até a data da crucificação de Jesus nesse tempo. Que coisa, irmão. Olha que claro que fica. Aqui nós temos... Ai, Jesus, estou sem espaço aqui, né? Aqui nós temos aqui 1963, né? Vou colocar aqui a crucificação. Crucificação em 1963.
eles crucificam, o profeta acusou, vocês crucificaram em 1963. Quando os selos foram abertos, vocês conheceram a Jesus Cristo por meio da palavra e vocês não quiseram, vocês rejeitaram. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava vendo um videozinho de T.L. Osborne falando: eu conheci o William Branham, para mim ele foi Jesus, para mim ele foi Deus quando eu conheci ele. Mas depois, se vocês que ouviram falar desse nome, esqueçam todas aquelas bobagens que aconteceram depois. Que bobagem que ele está falando? Quando a palavra se abriu, eles não puderam crer, só puderam crer enquanto ele estava curando, enquanto discernindo. Quando veio a revelação da palavra, que Jesus se deu a se conhecer por meio da sua palavra, eles fizeram o quê? Eles o crucificaram. E ali eles o crucificaram mais uma vez. Jesus Cristo sendo crucificado em 1963. O que acontece? Da crucificação até 1964, é como se Deus estivesse naquele tempinho, aquele intervalo entre a crucificação e o juízo. Eu vou ler lá na semana aqui para os irmãos, né, profetizando: o juízo está vindo sobre a costa leste dos Estados Unidos. Era juízo vindo. Amém? Amém. E quando é que acontece isso aqui? O sexto selo foi aberto em 1963 e em 1964 houve o grande terremoto no Alasca. Então o que está acontecendo? E tendo aberto o sexto selo, depois que o sexto selo é aberto, houve um grande terremoto. Esse terremoto aqui, irmãos, é o terremoto do sexto selo. Porque aqui não é a abertura dos selos, aqui é a execução do sexto selo. O sexto selo foi aberto em 1963. Vocês compreendem isso? Amém. Graças a Deus, né, irmãos, que nós não rejeitemos Jesus, né? Nós aceitamos, né? Vocês estão felizes? Vamos colocar de pé, a minha hora já passou. Amém? Moedinho não está nervoso, né, Moedinho? Está tranquilo, né? Amém, Jesus. Vamos orar a Deus. Vou pedir que os músicos passem aqui, já subam aqui em cima aqui para tocar um hino, para a gente despedir o culto. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, ungida que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esse momento que o Senhor nos concede, meu Deus, em torno da Tua Palavra e pela inspiração do Teu Espírito Santo. Aleluia. Eu sou um homem leigo, não tenho entendimento, não tenho conhecimento. Se não for do Espírito Santo para nos esclarecer essas coisas, homem nenhum poderia fazer isso, Senhor. E mesmo se eu tivesse alguma escolaridade, alguma instrução humana, e eu também não alcançaria isso, porque a Tua palavra do Senhor ocultou essas coisas dos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. E o Senhor se agradou, a Bíblia diz que a Tua palavra do Senhor se agradou em revelar essas coisas. Foi agrado do Pai. Então o Senhor ficou muito feliz, o Senhor ficou contente quando essas coisas foram reveladas para nós. Não é por mérito humano, mas foi por escolha do Senhor. O Senhor que escolheu esse grupo de pessoas para estar aqui nessa noite. O Senhor escolheu aqueles que o Senhor haveria de abrir o entendimento para eles compreender essas coisas. O que podemos fazer nessa noite a não ser te agradecer, Senhor. Muito obrigado, amém, pela Tua escolha, porque foi o Senhor, amém, que escolheu. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Pega o violãozinho ali. Pega o violão. Amém. Vamos cantar um louvor aqui. Com esse louvor o diácono pode estar despedindo os irmãos. Amém. Vamos fazer um lá mais.